Olá, sejam bem-vindos à Live JR, nosso espaço para discutir um dos assuntos mais importantes da semana e que também foi pauta no Jornal da Record. Hoje nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que já tem mais de 3.300.000 inscritos. A primeira prova do Enem vai ser aplicada daqui a um mês, no dia 13 de novembro, e a segunda prova no dia 20 de novembro. Anotem aí, tá? E assim como no ano passado, os estudantes vão poder escolher entre a prova escrita, a prova impressa e a prova digital. Para falar sobre o conteúdo dessas provas, para falar sobre o peso que o Enem tem na vida dos estudantes, no futuro dos estudantes e, claro, para dar dicas para os estudantes que estão assistindo agora a gente aqui na Live JR, nós trouxemos dois especialistas no assunto que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o professor Renato Casagrande, que além de professor é especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Live JR. Eu que agradeço aí, uma boa tarde a todos e todas, é um prazer estar com vocês aí, mais uma vez, já estive aqui no ano passado, então, bater um papo aí com vocês sobre o Enem e com os estudantes, neste momento tão importante e decisivo aí, para todos que daqui a um mês vão fazer essas provas. Exatamente, o assunto é bom e tem muita gente assistindo a gente. Também, o nosso outro entrevistado é o professor Gilberto Alvarez, professor e diretor do cursinho da Poli. Professor, muito obrigado também pela sua participação aqui na Live JR. Agradeço novamente pelo convite, é um prazer estar com vocês. Renato, é um prazer te ver aqui novamente, ter a chance de conversar de novo sobre essa importantíssima prova, o Enem de 2022. E para me acompanhar... Sabe o que é legal, viu, Leandro? Legal. Pode porque eu não estou diretamente ligado com o cursinho, com os alunos, com o Giba, aí, então nossas falas são complementares. Eu entendo mais da gestão da educação, é a minha praia ali, discuto muito, inclusive, discuto muito sobre a reforma do ensino médio, com as criadoras do Enem, que são minhas colegas. Então, eu acho que o papo vai ficar bacana, como foi ano passado, porque o Giba tem aquelas dicas quentes aí de quem está lá na sala de aula com os alunos, e eu tenho uma visão um pouquinho mais assim, mais das políticas, da visão geral do Enem, da importância dele para o estudante, para a sociedade como um todo. Ótimo, então a gente vai falar sobre todos esses assuntos e para me acompanhar nessa entrevista, a minha querida colega, repórter do Jornal da Record, Catarina Hong. Catarina, seja bem-vindo. Olá, todo mundo. Só lembrando que a Live JR é transmitida nas plataformas digitais da Record TV, do Jornal da Record e no portal R7. Se você é estudante ou pai ou mãe de estudante, pode mandar sua pergunta para a gente aqui na Live JR, que assim que a pergunta for chegando para a gente aqui, a gente passa para os nossos entrevistados. Eu quero começar então falando com o professor Renato Casagrande, já que o senhor entende mais essa questão geral. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a aplicação da prova, como é que vai ser, quais são as regras, vai repetir do ano passado, vai ser exatamente igual, tem novidade? Fala um pouco para a gente, professor. Praticamente nós não temos novidade, porque ano passado foi um ano atípico, porque era ano da pandemia, então nós debatemos muito sobre como seria a aplicação. Este ano segue o modelo dos anos anteriores. O pessoal tem muitas dúvidas sobre a reforma do ensino médio, se ia afetar ou não ia afetar, mas o nosso Enem ainda segue no modelo tradicional, né? Um grupo de alunos vai fazer a prova digital, outros vão fazer a prova impressa, mas isso não muda, não muda o estilo da prova, é apenas um grupo de alunos, uma amostra que está, acho que há 2, 3 anos, acho que o Giba pode me lembrar quanto tempo nós começamos com a digital, acho que 2 anos, né, Giba? Que já começamos com esse modelo digital, para que no futuro seja, talvez, um modelo a ser adotado para todos os alunos. Mas nós não temos grandes mudanças, praticamente não temos mudanças, porque a reforma do ensino médio ela começou este ano, nós temos um novo currículo, uma nova proposta, e essa reforma, então, vai mudar o Enem no futuro. Não sei se o Giba quer complementar alguma coisa ainda a respeito disso, mas, a princípio, nós temos as mesmas regras do ano passado. As mesmas regras, o mesmo formato, o mesmo grau de ansiedade. Leandro, foi interessante você falar, pais, também mande perguntas junto com seus filhos, porque na família todo mundo faz a prova, não é verdade? Então, essa ansiedade que vem de casa também é importante, a gente dialoga muito com os pais, né? Essa questão coletiva, essa mudança em casa para que o estudante, obviamente, consiga não só estudar, mas diminuir a sua ansiedade é super bem-vinda. É uma prova, de fato, da família, né? Professor. É o Enem.
Desculpa te interromper, é que chegou para mim uma informação que é o seguinte, tem uma novidade sim. O professor Renato falou que vai ser igual, mas é mais ou menos. Tem uma novidadezinha que é o seguinte, olha, o INEP incluiu documentos digitais na lista de documentos para o estudante se apresentar para a prova, se identificar na hora da prova, que é CNH, né? A pessoa pode usar o título de eleitor, a CNH ou o RG digital, mas não vale print. Tem que levar o original, tá? Ah, tá, mas não, É, já está falando da prova, mas É. na documentação, ok, entendi. Isso É é bom deixar importante. lembrar para o aluno. São duas coisas importantes. Uma prova não é uma prova, né? Por exemplo, aqui a FUVEST em São Paulo, ela tem um manual belíssimo. E dentro do manual tem, inclusive, uma informação quentíssima, super importante, que mesmo os estudantes que escolhem por cotas, primeiro, eles vão concorrer por ampla concorrência, né? Então, todo vestibular, ele tem as suas mudanças de fato. Eles sempre melhoram a questão de segurança, importante o estudante ler, né, em sites oficiais o que levar, que tipo de caneta levar, o tempo mínimo de prova, Desde e o uso de principalmente boné, essa questão de atualização de documentos, né? Sobre a prova em si, reforço o que o Renato disse. A prova ela não vai ter mudança, ela se mantém com a avaliação pela TRI. Nós, portanto, recomendamos ao estudante, nesse último mês de prova, que dentre várias coisas que ele tem que fazer, uma delas é conhecer e estudar a prova, e é possível conhecer e estudar a prova com provas anteriores, porque a prova não terá surpresa. Ela se mantém 2 dias. O primeiro dia de prova, vou lembrar que o Enem são 2 provas, hein, gente? Para aqueles estudantes que vão prestar, né? Tem uma prova de 180 questões. Ela se divide em 2 dias. No primeiro dia tem linguagens, 45 questões, ciências humanas, mais 45. No segundo dia, ciências da natureza, 45 e matemática, 45. Essa é uma prova, né? Tem uma outra prova que sozinha vale 1000 pontos, que é a redação. Então, quando a gente fala em Enem, nós estamos falando de 2 provas. Uma prova das áreas, de 180 questões, que tem uma nota, e uma prova que sozinha tem mais 1000 pontos, que é a prova de redação, que se realiza no primeiro dia, junto com a primeira parte da prova das áreas. E a importância, na verdade, do estudante, né, dar esse peso, porque a redação tem um peso muito grande. Então, quando o aluno pede, né, alguma orientação do que fazer, é um equilíbrio ali, né? A redação ela depende de leitura, de escrita, de treino, de um entendimento sobre determinados assuntos, diversos assuntos, e ao mesmo tempo, como o Giba falou, esse treino de conhecer as provas, de conhecer o modelo. Nós temos lá no site do INEP, tem todas as provas do Enem, das versões anteriores. Então, o aluno tem hoje uma quantidade de questões para ele, além dos simulados que são realizados nos cursinhos, nas escolas, ele tem todo esse acervo para trabalhar e para poder não ter a prova como uma surpresa no dia, mas sim ele ficar tranquilo porque ele conhece sobre a metodologia que está sendo utilizada. Professor Giba, vocês já começaram a falar da redação, era justamente o que eu ia perguntar, porque ela tem um peso muito grande. Todo ano o tema da redação do Enem acaba sendo notícia, né? É sempre um tema atual, um tema interessante, e é preciso que o aluno antes interprete aquele tema, entenda sobre o que é a redação, para poder escrever, né, na hora da prova. Eu queria saber quais são os macetes. Na época que eu prestei vestibular, tinha uns macetes aí para redação. O Enem, a redação do Enem é diferente da redação dos demais vestibulares? É diferente. Olha, o primeiro macete é fazer redações. O estudante vai falar, mas não tem um macete para o dia da prova? Tem, eu vou falar daqui a pouco. Mas o importante é que o estudante não se depare com a primeira redação da vida dele na própria prova, né? Os mecanismos de avaliação são os mesmos, as competências que serão avaliadas são as mesmas, são 5 competências. O estudante, principalmente do Sudeste, é muito comum ele esquecer de terminar o texto com uma proposta de intervenção, de solução para o problema, que é uma competência específica, competência 5. Interessante isso, né? Isso pode baixar a nota até 200 pontos. E, de fato, o tema, não sabemos qual será o tema, mas com certeza é um tema geralmente brasileiro, né? Termina sempre no Brasil, e justamente é um tema contemporâneo, atual, que o estudante, até para ser testado na competência 5, ele vai ser chamado a solucionar esse problema,
respeitando a questão dos direitos humanos. Atenção com essa questão dos direitos humanos, né? Teve uma época que desrespeito aos direitos humanos gerava a competência 5, né? Gerava até a redação propriamente dita. Hoje ela baixa a nota. Então, o estudante ele tem que tomar cuidado com essa questão até do calor das emoções que nós estamos vivendo no Brasil, né? E, obviamente, como qualquer outro vestibular sério, essa questão de violência, de ataque, de desrespeito ao outro, ao coletivo, à sociedade, é algo que baixa a nota do estudante, principalmente na competência 5, no caso da redação do Enem. Mas tem alguma Catarina, dica, só professor? complementando essa questão, se eu posso complementar uma questão aí da redação, que eu acho que é interessante, já que o Giba trouxe, que o aluno, essa é uma das questões que eu comecei a observar em redações, que os alunos tiraram um alto score, tiraram uma boa avaliação, eu vejo que todas elas, quando ele vai dissertar sobre um tema, ele tem uma propriedade do assunto e principalmente quando ele consegue citar, né, alguma referência, alguém que trate daquilo, isso mostra que ele tem um conhecimento a mais, porque ele não está tendo nenhuma pesquisa, nenhuma leitura, não está indo atrás do Google, como muitas vezes a gente vai escrever alguma coisa e nós nos socorremos na internet. Na redação não tem esse socorro. Você vai utilizar o teu offline, não tem online naquele dia. Eu costumo dizer isso muito porque as escolas, os professores, às vezes esquecem porque no dia a dia nós usamos muito online, mas na redação não tem online, é offline. E o teu offline tem que ter um conteúdo associado a autores que falam aquilo, que defendem aquele tema. Isso eu acho que reforça muito quando você cita alguma teoria, algum conteúdo e você referencia quem defende aquilo, quem pesquisou aquilo. Isso sustenta. Como o Giba falou da intervenção, que é fundamental, no final você apresentar uma proposta, é você endossar aquilo, para não ficar só um achismo, né? Porque eu concordo, não concordo. Se você trouxer aí autores que corroboram, que sustentam aquilo, eu acho que isso é um peso considerável. E para isso nós temos que ter leitura. Então, quando a gente vai ler, qual a recomendação que eu dou? Quando a gente vai ler, se atente a quem está tratando aquilo, quem domina aquele assunto, quem pesquisa aquele tema, uma opinião às vezes contraditória que você pode trazer, se você consiga sustentar aquilo com os autores que pensam de forma antagônica, isso dá uma sustentação ao texto e com certeza o aluno consegue avançar bastante na sua avaliação e melhorar a sua nota na redação. Mas, professor Gilberto, a gente queria o pulo do gato. Tem uma dica de estrutura de texto? Tipo, o estudante tem que fazer uma pensata no início, tem que ir direto ao assunto, ele pode ir e voltar, fugir um pouco do texto e voltar para o assunto principal. Qual é a dica que o senhor dá aí para o estudante que, ou para o que está fazendo a primeira redação, né, pela primeira vez o Enem, ou aquele estudante que já fez o Enem várias vezes, ou está fazendo pela segunda ou terceira vez e que não passou por causa da redação? Qual é a dica que o senhor dá? E voltar, e a famosa frase dos vestibulandos, encher linguiça só perde ponto, Leandro, isso é muito importante, né? O estudante ele tem que defender uma tese, e é importante desde o começo do texto, a elaboração do texto, mostrar para onde o estudante vai. Por que ele vai para uma certa defesa de tese? Porque ele vai ser obrigado a argumentar. Então ele vai ver lá o tema, né? Esse tema... Por isso que é importante fazer provas anteriores, né? Uma página inteira da prova são só orientações sobre a redação. Lá tem os textos motivadores, tem muito bem descrito os motivos de zero em redação, né? Escrever menos de 7 linhas, copiar trechos da prova, por exemplo, são casos emblemáticos, fugir do tema, são casos emblemáticos de zero, né? Então, o que a gente recomenda para o estudante é, até antes de fazer a redação, fazer um rascunho do texto, não ir direto para a página da redação e escrever o que vier na cabeça de primeiro. Precisa deixar o texto amadurecer na cabeça. A gente até recomenda, durante a prova, fazer o rascunho, deixar o rascunho dormindo um pouquinho e fazer a prova das áreas e depois voltar e passar a limpo, deixar as ideias e o texto melhorar, né? Deixar o texto no forno antes de passar a limpo, defender uma tese com argumentação. Nesse sentido, o Renato foi muito feliz quando ele fala de tentar trazer elementos para a construção da sua tese, para a construção da sua argumentação, e não se esquecer que esse texto, além de uma boa argumentação, ele tem que terminar com a solução do problema. A redação é a solução de um problema.
E esse problema deve ser solucionado. O final do texto é exatamente de forma clara o estudante mostrar que tipo de solução ele dá para aquele problema que é o título, né, da redação, que é a proposta propriamente dita. O professor disse no começo da sua resposta anterior que no Sudeste os estudantes têm a tendência a não concluir, não colocar essa conclusão no final da redação. Isso é uma particularidade da região mesmo? E por que acontece isso? Sabemos por quê, mas se você pegar os dados do Enem, é muito comum o estudante do Sudeste esquecer da competência 5. Uma das hipóteses, não é tese, uma das hipóteses, né, é que por conta do vestibular da FUVEST, aqui em São Paulo, por exemplo, é um outro formato, é um outro tipo de avaliação, pela redação da FUVEST não cobrar essa questão da intervenção, pode ser que o estudante que se prepara, né, para a FUVEST e para o Enem, ele se esqueça dessa questão da intervenção, né, porque a FUVEST ela tem um outro estilo são outros critérios de avaliação muito claros, né? Aparece claramente no manual da FUVEST. No caso e aqui tem a FUVEST, tem a Unicamp, tem a Unesp, tem as suas particularidades na redação, né? E o Enem tem a sua também. O estudante de São Paulo, por favor, então, aprenda que para cada vestibular que você vai prestar, tem o seu estilo, seu modo de avaliação e, portanto, o seu jeito de escrever a redação para esses vestibulares são tão importantes, né? Juntando FUVEST, Unicamp, Unesp e as federais, que tem como no Enem os portais de acesso, né, de ingresso, nós estamos falando das universidades que constam entre as 200 melhores universidades do mundo. Não é pouca coisa. E já que o senhor mencionou... Então, esses são os principais vestibulares nacionais. Desculpa, pode falar. Já que você mencionou esses outros vestibulares que são importantes, mas que são aqui de São Paulo, né? Qual que é o paralelo que os estudantes fazem entre o Enem e esses outros vestibulares? Os estudantes, eles costumam vou privilegiar o Enem, que me dá mais oportunidades no Brasil todo, nas universidades, ou não, vou privilegiar a FUVEST porque a USP... Enfim, existe essa diferença aí nos pesos que os estudantes dão aos vestibulares? Eu vou começar a responder, passo a bola imediatamente para o Renato. Todos eles são muito importantes. Tem uma questão de custo, são provas caras, a FUVEST, a inscrição é R$ 191, mas a gente recomenda que os estudantes eles possam pedir isenção no período correto e prestem todas, né? Prestar todas é se preparar para todas. Então, o estudante ele precisa estudar as provas. É muito comum, às vezes, até colegas, professores, falarem, se você se preparar com as provas do Enem, você está se preparando para a FUVEST ou vice-versa. Não, são provas diferentes, estilos diferentes, modos de avaliação diferentes. A FUVEST tem primeira e segunda fase, a primeira fase é múltipla escolha, a segunda fase é discursiva. O Enem é uma fase só, composta por 2 provas, das áreas e a redação. Então, é muito importante o estudante estudar as provas e simular, como o Renato disse, né? Fazer simulados que respeitem o estilo de cada prova. O que a gente recomenda para os estudantes, lembrar que a FUVEST, por exemplo, tem cotas, né? Cotas para aluno de escola pública, cotas PPI, cotas para pessoa com deficiência, uma das principais universidades do mundo que também tem a questão das cotas, ou seja, o estudante de escola pública se atente, porque essa questão das cotas também não é uma coisa só para as federais. Várias estaduais no Brasil já têm esse modelo, com algumas diferenciações, mas os modelos existem, né? Então, estudar, inclusive, se a pessoa pode prestar por cotas, é um aprendizado para aqueles que querem prestar, não só as públicas. E aí, falando nacionalmente, eu falei das paulistas, né? Tem outros vestibulares Brasil afora que não são pelo Enem necessariamente, tem provas próprias, que vale a pena o estudante procurar. Fazer uma universidade pública no Brasil é escolher dentre as universidades que constam na lista das melhores universidades do mundo. Professor, enquanto a gente está falando aqui... Professor Renato, desculpa te interromper, porque enquanto a gente está falando aqui, os internautas estão mandando perguntas para a gente e eu preciso repassar essas perguntas para vocês. Eu vou fazer então a primeira pergunta para o professor Renato Casagrande, que veio pelo Instagram do Jornal da Record e foi feita pela Mariana Lima. Eu vou ler a pergunta porque ela é grande, tá? Ela diz o seguinte: eu ouvi dizer que o método de correção do Enem é diferente, chamado método TRI, que identifica se o estudante chutou ou se realmente sabia a resposta. Vocês poderiam explicar como é que funciona?
Eu até prefiro que o Giba passar para o Giba essa pergunta, porque ele trabalha bem no cursinho, trabalha bem, com o método ele é mais didático que eu para explicar. O que eu posso dizer que é um método. Nós somos de uma época, eu acho que nós estávamos falando isso com a Catarina agora há pouco tempo. A Catarina veio antes do Enem, eu não sei eu se não ia falar isso o Giba também. mas é verdade. Os dois, né, Catarina? Eu não fiz Enem, eu acho que só o Leandro, que é da época do Enem aí. E eu sou da época das múltiplas escolhas, em que a gente, às vezes, chutava ali a pena, você não era avaliado não tinha uma metodologia que conseguisse avaliar a questão mais fácil, mais difícil, e essa metodologia, ela é extremamente interessante, porque o aluno é avaliado com as questões mais difíceis, mais fáceis, as questões médias, e, portanto, o chutômetro não vale a pena, não compensa. Eu acho que o Giba pode explicar, porque ele é mais didático que eu, e eu estou aprendendo mais com ele, então passar para ele a bola aí, Giba. Olá, Mariana, agradecemos a pergunta. Primeiro, para te deixar tranquila, né? A TRI funciona, é um sistema de avaliação que, inclusive, provas em vários países do mundo utilizam a TRI, a teoria da resposta única, inclusive o próprio PISA, o exame internacional. E como funciona, qualquer estudante que vai bem na prova, vai bem no Enem por conta da TRI. E vários estudantes perguntam isso, né? Ah, mas a TRI me prejudica? Não. A TRI, o estudante que vai bem na prova, ele vai bem na avaliação pela TRI. O que se tem, e aí vão os macetes para fazer a prova, né? A TRI, de fato, ela cobra coerência. O que significa coerência? Vamos fazer um paralelo rapidinho. Se fosse uma corrida de barreiras, imagine uma corrida onde as barreiras elas vão aumentando de tamanho conforme o corredor disputa a prova. Qual é a coerência dessa corrida? Olha, a pessoa não consegue pular uma barreira grande, maior, se ela não conseguir antes pular a barreira menor. Então, a TRI é a mesma coisa. A TRI considera que um estudante, para ele acertar uma questão difícil, primeiro ele tem que acertar uma questão fácil. Imagine uma situação, né? O estudante está fazendo a prova e, por algum motivo, ele acerta as questões difíceis e erra as fáceis. O sistema considera que isso é incoerente. Esse que é o tal sistema anti-chute. Sendo incoerente, ele baixa a nota do estudante. Atenção, que significa baixar a nota, né? Qualquer questão que o estudante acerte, vale ponto. Mas se na coerência da prova ele acertar mais as difíceis e errar as fáceis, o sistema, de fato, vai baixar a nota dele. Então, como que se faz uma prova do Enem? Garantindo as fáceis, por isso que a gente recomenda uma leitura rápida da prova inteira, já garantir aquelas questões que fáceis. Onde estão as fáceis? Na prova inteira, em todas as áreas. Portanto, não vale a pena escolher uma disciplina. Olha a prova inteira, garante as fáceis. Dá tempo de ver a prova inteira antes de responder? Dá. Rapidinho dá, porque tem algumas questões que são por interpretação. Eu vou fazer o Enem, eu faço de castigo, o pessoal do professor da Poli me obriga a fazer a prova, né? E tem que fazer, tem que ter esse macete. Pega as questões por interpretação, vai marcando, mas não perde tempo. E aquelas que empacou, deixa para uma segunda leitura. O importante é garantir as fáceis, depois tentar garantir as médias e, por último, garantir as difíceis. O estudante... Mariana, eu vou complementar a sua pergunta. Ah, eu não consegui fazer a prova inteira, deixei questões para chutar. Chuta. Imagina o seguinte cenário. O estudante está indo bem na prova, ele está acertando as fáceis, acertando a maioria das médias e errando as difíceis, mas por uma questão de planejamento do tempo, ele deixou 10 para chutar. O que eu faço? Chuta. Por mais que, por azar, ele chute as 10 e as 10 sejam mais difíceis, que ele perca a coerência, vale a pena chutar, porque o que ele acertar, por mais que o sistema abaixe um pouquinho a nota, o que ele acertar considera alguma coisa. O estudante que presta o Enem tem sempre essa dúvida, deixa em branco ou chuta? Nunca deixa em branco. Se precisar, chuta sim. É isso, Mariana. Coerência. Coerência na prova. Pode falar, Quero professor. reforçar uma questão aí, Giba, que você falou e que eu também oriento da mesma maneira, é a leitura da prova rápida, porque às vezes o aluno ele vai para os conteúdos que ele gosta mais, que ele tem mais facilidade, e como o Giba falou, cai numa questão mais difícil, que leva mais tempo,
deixe de responder questões que às vezes ele não tem tanto domínio, mas que são questões fáceis. Então, essa leitura, esse conhecimento da prova, é você ter um domínio. A prova é isso. E rapidamente o estudante tem condições de fazer essa leitura e dizer o seguinte, até oriento, ele pode já assinalar algumas coisinhas aqui assim, tem algum sinal, essas são as questões mais fáceis, mais difíceis, já as fáceis eliminando, faz uma bolinha, um xizinho naquela mais difícil, que ele sabe que vai deixar para o final, ele vai por eliminatória. E nessa eliminatória ele vai tendo mais segurança, inclusive, sobre eu já resolvi 30%, 40%, essa ansiedade dele diminui. Porque o que acontece? Quando ele fica enroscado em 3, 4 questões no início, tentando ler e aprofundar aquilo lá, a ansiedade dele aumenta, porque ele começa a ver que o tempo está passando, que ele tem muitas questões pela frente, e quando ele chegar numa questão fácil, às vezes a cabeça dele não está mais contribuindo, ele não está mais no mesmo estado de espírito que ele estava no início da prova. Então é muito importante, eu acho que uma grande dica é você ter essa capacidade de fazer um overview pela prova, de passar por toda a prova, de ter um domínio da prova. E aí, a partir daí, você começa a ter a gestão da prova, que é começando pelas mais fáceis, depois indo para as questões médias, e aí, com o tempo que você tiver no final, você se dedica nas questões mais difíceis, escolhendo, é claro, aquelas que você tem mais domínio. As questões mais difíceis, tem questões que você tem mais facilidade, mais aderência a certo tema, e aí deixa para chutar aquelas que você realmente, ou por falta de tempo, ou porque você não conseguiu resolver. Qual a idade Deixa eu mínima? complementar rapidamente. Só uma perguntinha, professor. Isso. Só uma pergunta que veio pelo Instagram do Portal R7, do Eduardo Carmo, já que o senhor, professor Giba, comentou isso, que vai fazer o Enem, né, de castigo, ele fez a pergunta seguinte: qual é a idade mínima para fazer o Enem? Queria que o senhor respondesse isso e continuasse a resposta que o senhor ia dar agora. Eu não me recordo exatamente a idade mínima. O que eu posso dizer para vocês é que o estudante que não terminou o 3º ano do ensino médio, ele entra como treineiro na prova. Roda uma média separada. 14 anos ele já... 14. Mas é uma inscrição diferente. Ele entra como... Ele roda ali como treineiro. Ou seja, quando ele, obviamente, chegar para disputar essa vaga como universidade, ele não consegue. Né? Porque lá na universidade vai se exigir que ele tenha completado o ensino médio. Então, ele roda como treineiro. O Renato lembrou bem, o estudante, a partir do 1º ano do ensino médio, ele consegue até fazer a prova, mas ele não consegue usar a nota da prova para ingressar. Tem um bom número são treineiros, né, que vão fazer a prova para treinar, para poder adquirir essa experiência. Então, ele entrando no ensino médio, ele já pode fazer o Enem. E a nota do Enem só vale para aquele ano. A nota do Enem daquele ano só vale para aquele ano. Ele não tem essa Depende, olha, Leandro, vou te falar uma coisa, depende muito do ano isso. Né? Geralmente os governos, quando saem as informações do ProUni, as informações do SISU, né? Sistema Unificado, quando sai também isso que você falou agora, às vezes é liberado sim para que o estudante use o Enem do ano e do ano anterior. Não, mas desde que ele tenha concluído o ensino médio. Sim, não pode ser treinado. Só para lembrar que ele não pode utilizar isso como uma avaliação. Ele é como treineiro, então o treineiro não conta. Lá na frente eu vou querer utilizar, digamos que eu sou treineiro num ano, e no ano que eu terminei o ensino médio, eu fui pior que o ano que eu fui treineiro. Eu não posso utilizar o Enem como treineiro. Nesse sentido, acho que Exato. Lembrar que o governo federal chegou a tentar lançar o que a gente chama de avaliação seriada, que era uma prova do Enem para o 1º ano, depois para o 2º, depois para o 3º, e aí se calculava a evolução, que isso não andou. Né? Isso não aconteceu. Chegou a ser anunciado pelo MEC e não aconteceu. Que isso volte, que chama-se Enem seriado, né? Que muitos países adotam esse sistema de você fazendo e você conquistando pontos, mas não é a mesma coisa de fazer um Enem completo, seria um Enem por série, 1º ano, 2º ano, 3º médio, e vai tendo uma somatória de pontos, e no final, então, o aluno conseguiria o fechamento da sua pontuação a partir das várias etapas do Enem. Mas não é o caso que nós estamos falando agora. A Universidade de Brasília tem um parceriado, o famoso parceriado, que o estudante ele pode fazer no 1º, no 2º, no 3º, depois você faz a computação dos 3 anos. Tem alguns modelos do Brasil interessantes sobre isso, mas no Enem não. No Enem é uma prova só, e o estudante, para ingressar na universidade, ele tem que ter terminado um ensino médio. O que eu ia dizer rapidamente, Leandro, a prova do Enem, como ela não tem segredo, o maior segredo do sucesso é fazer
provas anteriores. Todo esse traquejo, como descobrir as questões fáceis, como programar o tempo de prova, como diminuir a ansiedade, como se preparar fisicamente para uma prova longa, é fazer provas anteriores. Né? Isso, inclusive, é fator de diminuição da ansiedade. A ansiedade aumenta quando a gente enfrenta o desconhecido. Então, não dá para fazer a primeira prova do Enem sendo a prova oficial. Então, a recomendação para esse último mês: faça simulados, estude a prova, faça as redações de anos anteriores, porque faça no tempo que exigido pela prova, né? Por isso que o Renato fala, de preferência, faça simulados gratuitos em cursinhos, porque você vai ter que ir até lá, sentar numa cadeira, junto com outras pessoas, tem que simular a prova, gente. Um dos maiores segredos do sucesso é simular a prova. Giba, em casa, você acaba não simulando. Primeiro que você está, muitas vezes, pesquisando alguma coisa, conversando com outro, a tua disciplina, a tua organização, ela não é a mesma. Então, uma coisa é você estudar provas anteriores, outra coisa é fazer simulados. Então, é muito importante o que o Giba está trazendo e que as escolas, que você aproveite aqueles simulados que os cursinhos, que as escolas oferecem, para você viver aquele ambiente. Como viver aquela situação de um estresse, da própria ansiedade, porque mesmo numa simulação em grupo, existe uma certa ansiedade. Você está se testando, você está verificando o seu conhecimento, você está verificando como que você, inclusive, como que você age no momento de pressão, de tensão. Então, tudo isso é treino, não é só treinar a questão, é treinar o teu estado emocional para um dia de prova. Nós conhecemos um pouco, nós realizamos provas, nós sabemos como que cada um age. Tem estudantes que estudam um pouco mais na véspera, tem estudantes que não... Eu sou um estudante, por exemplo, que eu gosto de estudar na véspera, mas com controle. Mas eu sou um estudante que eu preciso ter o tal de Memorex um pouco antes. Mas tem estudantes que não funcionam assim. Então, se conhecer, acho que é primordial. E o aluno está no final do ensino médio, ainda não conheceu a forma como ele aprende, a forma como ele lida, ele precisa entender como que ele funciona. É fundamental. Então, essa é uma dica essencial para o estudante. Como que você funciona num dia de prova normal na escola? Você estuda na véspera, você fica nervoso, quando você saiu bem, o que você fez? É uma prova, portanto, você aprendeu ao longo da caminhada a se virar nas provas e esse aprendizado tem que vir para o dia do Enem também. E tudo na vida é treino, né, professor? Catarina. A Fabiana Paz perguntou pelo Instagram do Jornal da Record: quem já terminou o ensino médio há muito tempo pode fazer o Enem? Pode e deve. Pode e deve, é aberto, é democrático o Enem. Deve e aconselha-se, porque é uma porta de entrada para vários programas. Hoje, o Enem até um tempo atrás não era uma porta de ingresso para programas como é hoje. Hoje nós temos aí praticamente, não sei o percentual de universidades que estão aderindo ao Enem, mas é um percentual altíssimo de universidades que consideram o Enem para entrada, instituições de ensino e educação superior privadas, que muitas vezes só com a escola do Enem, os alunos também já conseguem ingressar, intercâmbios. Então, a gente aconselha o Enem, sem dúvida alguma, na educação, o Enem, ProUni, podemos dizer que, e o SISU, né, que é o sistema de seleção dos estudantes, foram 3 grandes políticas educacionais que foram fantásticas e que democratizaram o acesso à educação superior na rede pública e privada e, portanto, a gente sempre aconselha a valorização do Enem. Então, o Enem é, sem dúvida alguma, para todos e que a gente, como professor, recomenda que vocês não percam essa oportunidade. Chegou uma pergunta. Dela, né? Não, eu posso Tem desculpa. outra? Porque essa próxima pergunta tem a ver com o que o professor Sim. Renato acabou de responder, que é a Carolina Vieira, também pelo Instagram, só que do portal R7, ela perguntou assim: onde é que eu posso usar a nota do Enem? A nota do Enem... Eu começo, Renato, você termina. A gente vai batendo bola. Bom, nacionalmente, de forma geral, ela é usada num programa chamado SISU. O que é o SISU? É um portal onde o estudante ele consegue, dentro do portal, escolher cursos e universidades no Brasil inteiro. Seja universidades federais, na sua grande maioria, e estaduais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, aproximadamente 1.000 vagas, 1.000 e poucas vagas da FUVEST é dentro desse portal também. Então, para entrar na USP, você consegue entrar nesse portal e escolher
o seu curso dentro da Universidade de São Paulo. Então, o SISU é um portal de acesso, não tem idade, não tem nenhum critério, todos podem participar, desde que tenham feito o Enem, né? Tem o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que ele dá percentual de desconto de 50% e até 100%, né? Para determinados critérios, inclusive de renda, e que tem também o Enem como prova obrigatória, né? E o terceiro é que o Enem é aceito em várias instituições e universidades mundo afora. O caso mais clássico é Portugal, que várias universidades utilizam o Enem, Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra. Então, é possível estudar fora do país pelo Enem. Tirando essa questão... Professor, seu áudio... estaduais... Professor, seu áudio sumiu aí. O senhor estava falando, tirando essa questão, pode continuar. Voltou? Voltou. Tirando essa questão mais geral, para cada um de vocês que moram numa região do Brasil, né, tem diversas universidades particulares que usam o Enem como bônus, usam o Enem como primeira fase de vestibulares de escolas particulares. Várias estaduais do Brasil utilizam também a nota do Enem como uma pontuação a mais, substituem provas próprias de universidades, ou seja, o Enem, para além do que eu falei, em cada região do Brasil, o Enem ele é usado para critérios específicos e universidades específicas. Portanto, o Enem ele é uma obrigação para todas as idades, viu, gente? É uma prova obrigatória no Brasil para poder acessar o ensino superior. Fundamental é o ProUni, né? Porque é um programa, na verdade, que dá acesso a bolsas e que você tem que ter no Enem. Então, eu diria que o ProUni é um filhote do Enem. Ele primeiro veio o Enem, depois veio o ProUni, e o ProUni talvez, um dos programas que mais democratizou o acesso à educação superior nos últimos anos, porque os alunos têm condições de frequentar uma universidade privada totalmente gratuita, de conquistar uma vaga. Vou pegar o exemplo de curso de medicina. Conheço muitos jovens que concluem medicina com bolsa de 100% com o ProUni, mas a porta de entrada sempre é o Enem. Então, o Enem é uma porta de entrada para programas, para intercâmbios, para FIES, que é o financiamento do ensino da educação superior. Claro que nós tivemos nos últimos tempos um fechamento um pouco de... Muito bem lembrado, Renato. Eu esqueci do FIES. Muito bem lembrado. Essa é fundamental, que é, na verdade, um financiamento para os estudantes. Então, FIES também no Enem. Então, não tem... O Enem, você pode pensar no vestibular de várias universidades que têm interesse, mas o Enem, eu diria o seguinte, que é para todos os alunos. Então, você pode até pensar, eu quero fazer a FRJ, eu quero fazer a USP, quero fazer ITA, mas faça Enem. Você pode fazer Enem e. Professor, só para a gente finalizar, nosso tempo está terminando, faltam 2 minutinhos, eu queria só que o professor Gilberto terminasse uma resposta de uma pergunta do João Paulo Borges, que veio pelo Instagram do Jornal da Record. Ele fez 2 perguntas em uma. Uma o professor Gilberto já respondeu, que é começar pelas mais fáceis para depois ir para as mais difíceis, mas ele fez uma outra pergunta, começar pela redação ou pela múltipla escolha? Eu queria que o senhor respondesse isso para a gente, antes de terminar. Vamos lá, em 2 minutinhos, né? Se um estudante ele tem a experiência, fez provas anteriores, consegue programar o tempo, é possível que o estudante que fez esse treino, que ele já saiba o que é melhor para ele, tá? De forma geral, para estudantes que estão prestando o Enem pela primeira vez, eu nunca deixaria a redação para o final. A barreira mais alta, ela é sempre mais difícil porque ela é mais cansativa, né? E o estudante, no final da prova, ele está cansado. Nunca deixe a redação para o final. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar pela redação para poder fazer o rascunho. Faz o rascunho, deixa guardado. Depois faz a prova das áreas. Lá pela metade do tempo de prova, aí passar a redação a limpo. Ou seja, não é fazer o rascunho e deixar a redação lá para o final. É fazer o rascunho no começo e lá para 2 horas, 2 horas e meia de prova, pega o rascunho e termina a redação com muita paciência e depois volta para a prova das áreas. E eu vou fazer a prova, João, junto com vocês? É isso que eu vou fazer no primeiro dia de prova. É o que eu gosto de fazer. E, Giba, acho que é interessante, a redação você tem que estar no seu melhor momento, um momento de inspiração. A hora que você começa a ler a prova, você começa a ficar tenso, você está contaminado pela prova.
Você não pode, a redação, até aquela primeira explosão de ideias, ela tem que estar com a cabeça um pouco mais virgem, o teu cérebro tem que estar, não está ainda contaminado. Depois, como o Giba está dando essa dica fantástica de se pegar, porque a hora que você faz o rascunho, você está seguro, você diz, dominei isso, você vai fazer a tua prova, depois você volta com a cabeça um pouquinho mais descansada, as tuas ideias já estão mais organizadas, e aí você melhora aquele rascunho. Portanto, essa dica é fundamental. Comece pela redação, vai para a prova, volta para a versão final e termina a sua prova. Tá certo. Só para atualizar uma informação, o Enem começou em 98, tá? Eu virei repórter em 2000, o resto fica na imaginação do povo, tá bom? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. O papo tá muito bom, tem muito assunto para falar. Você virou repórter como estagiário, tudo bem. Pois é. Já comecei como repórter 2 anos depois, então o resto deixa na imaginação. Gente, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, o papo tá muito bom, tem muita informação para falar sobre o Enem. Mas lembrando que a primeira prova, para quem está assistindo a gente, a primeira prova do Enem vai ser aplicada no dia 13 de novembro, daqui a um mês, e a segunda no dia 20 de novembro. Eu quero agradecer a participação aqui na Live JR dos professores Gilberto Alvarez, professor do cursinho da Poli, e Renato Casagrande, especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande, e claro, também a minha colega, repórter do Jornal da Record, Catarina Hong. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a Live JR é exibida nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado e a gente se vê. Até a próxima.